Você tem coragem de conhecer os 7 lugares mais perigosos do mundo? Se eu te contar que tem o Castelo do Drácula, ou uma catacumba lotada de ossos, e até uma ilha assombrada por fantasmas, você acreditaria? Ah, não acreditou? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te provar que existe e muito mais. As Catacumbas de Paris. As Catacumbas de Paris é um ossuário subterrâneo localizado em um sistema de túneis e cavernas sob a cidade de Paris. A organização do ossuário começou em 1785. Devido ao grande nível de corpos que existiam naquela época, em cemitérios superlotados, as ossadas foram dispostas artisticamente nos corredores das catacumbas, sob a orientação de Henriquet de Thury, a partir de 1810. E durante a Segunda Guerra Mundial, os túneis foram usados pela resistência francesa e pelos alemães. Grupos de ativistas políticos, religiosos, artistas e aventureiros usaram o subterrâneo para seus propósitos. As catacumbas contêm cerca de mais ou menos 6 milhões de pessoas que foram transferidas das necrópolis da cidade para os túneis subterrâneos, cara. É gente pra caramba! Deus me defenderai! As catacumbas são também extensas, que ainda há seções inexploradas e que não foram abertas ao público. E se você quiser fazer uma visitinha, poder ver algum parente, alguma coisa lá que talvez esteja, você pode estar indo visitar as catacumbas lá e na cidade de Paris. E aí, você teria coragem de visitar os ossinhos? Tô fora! Floresta de Aokigahara. O Japão tem uma alta taxa de pessoas que infelizmente tiram suas próprias vidas. Apesar de uma diminuição recente no número de casos registrados, a Floresta de Aokigahara, que é localizada no noroeste do Monte Fuji, é conhecido como um ponto de pessoas que vão lá tirar a sua própria vida. Autoridades japonesas patrulham o local e oferecem até serviços de prevenção, como cartazes com informações de atendimento telefônico e psicológico. Mas infelizmente ainda é um dos maiores países com maior taxa de pessoas que tiram a própria vida. É uma situação muito complexa no Japão e não pode ser atribuída apenas à falta de condenação religiosa, embora seja verdade que nenhuma religião tradicionalmente condena explicitamente tirar a sua própria vida. O conceito de morte honrosa é bastante levado a sério pelas pessoas japonesas. Além disso, outros fatores envolvidos como solidão, estresse, insegurança financeira e a falta de apoio psicológico adequado pode também levar a aumentar esse número para as pessoas na floresta. Apesar de sua reputação, a floresta também é um local de beleza natural, com trilhas para caminhadas e paisagens lindas que atraem muitos turistas. Devido ao solo de lava enrijecido dessa vegetação, a bússola pode não funcionar adequadamente na floresta, o que pode levar as pessoas a se perderem. Então, se você for querer visitar, toma cuidado, cara, que você pode acabar se perdendo e nunca mais sair de lá. Ixi, Maria, cara. A cidade de Pripyat. Cara, será que Pripyat é assim mesmo? Putz, eu falei errado, gente. Desculpa aí. Peraí, mas acho que você conhece mais a cidade como Chernobyl. Sim, cara, estamos falando da Chernobyl. Pripyat é uma cidade abandonada localizada na Ucrânia, a cerca de 3 km da usina nuclear Chernobyl. Fundada em 1970, a cidade foi construída para abrigar os trabalhadores da usina e também as suas famílias. No entanto, em 1986, a cidade teve que ser evacuada após um desastre nuclear de Chernobyl, que ocorreu quando um dos reatores nucleares explodiu, liberando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. A evacuação da cidade aconteceu apenas 36 horas após o desastre, deixando para trás uma cidade praticamente intacta, com seus prédios, escolas, hospitais e parques abandonados completamente vazios. E até hoje, Pripyat é considerado uma cidade fantasma e até atrai turistas de todo mundo interessados em explorar a região. Entretanto, cara, cuidado aí, amigão. É importante que, se caso você queira visitar a cidade, ela é extremamente perigosa e devido aos atos elevados de radiação presentes na região. Apesar de muitos esforços das autoridades para tentar tirar a radiação do lugar, muitos turistas ignoram as regras e ainda aventuram pelos prédios abandonados, colocando suas vidas em risco. Não, tem cara que é doido, tem cara que toma até água de radiação.
Ai, que delícia! E a cidade também é um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear e da importância da segurança em usinas nucleares. O desastre de Chernobyl foi um dos piores desastres nucleares da história e levantou uma mudança significativa na maneira como a energia nuclear é gerenciada e regulamentada em todo o mundo. Além disso, a cidade também é um testemunho do impacto devastador que os desastres ambientais podem fazer na vida das pessoas. A evacuação de Pripyat custou mais de 50 mil pessoas abandonar suas casas e suas vidas, e muitos não foram capazes nem de retornar. Em resumo, é um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear. E aí, você tem coragem de visitar Chernobyl, cara? Mas cuida aí, meu. Não vai aí tomar água de radiação, tá? Mano, tem demência? A ilha de Poveglia é uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, que tem uma história bem sombria. A ilha foi usada como local de quarentena para pessoas doentes durante a peste negra, no século XIV. Mais tarde, no século XVII, ele foi retornado em um asilo para doentes mentais, e em seguida o hospital começou a tratar de doenças infecciosas. Durante este período, muitas pessoas foram submetidas a tratamentos desumanos e cruéis. Há relatos que o médico e responsável pelo hospital realizou experimentos ilegais em pacientes vivos. E até segundo uma lenda, o médico foi atormentado pelos espíritos dos pacientes e acabou se jogando do campanário da ilha. Hoje em dia, a ilha é abandonada e até proibido o acesso a ela. Muitas pessoas que se aventuram em visitá-la relatam sentir uma sensação de angústia e desconforto, e acreditam que a ilha seja assombrada pelos espíritos dos pacientes que sofreram ali. Até nos últimos anos, houve planejamentos para reformar a ilha e transformá-la em um resort de luxo. Olha que legal, você tá deitado lá na praia e aparece um lindo fantasminha. Oi! É, pode ser bem isso. Mas esses esforços foram suspensos devido à oposição de grupos que desejam preservar a história da ilha. A ilha de Poveglia é um exemplo de como a história sombria de um lugar pode deixar uma marca indesejada na cabeça das pessoas e perpetuar a lenda do sobrenatural. É também um lembrete que o tratamento humano e ético dos pacientes é essencial em qualquer tipo de instituição de saúde. O Castelo do Drácula, para falar a verdade, se chama o Castelo de Bran, localizado na região de Transilvânia. Aí você pergunta, pô, realmente no filme do desenho Transilvânia tem um castelo? É esse castelo. Na Romênia, é conhecido como Castelo do Drácula. Acredita-se que a lenda do Conde Drácula, o vampiro que foi criado pelo escritor irlandês Bram Stoker, tenha sido inspirado neste castelo, que tem uma história rica e interessante. A construção do castelo foi inaugurada no século XIII, em uma posição estratégica entre regiões da Valáquia e Transilvânia. Ao longo dos anos, o castelo mudou de dono diversas vezes, passando por diversas reformas e ampliações, e no ano de 1920, o castelo foi doado pela rainha Maria da Romênia, que realizou várias obras de restauração. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Castelo de Bran serviu como um hospital para soldados feridos, além de resgatar refugiados. E após a guerra, o castelo foi confiscado pelo governo comunista, transformando em um museu de arte e de história. No ano de 2009, o castelo foi devolvido à família real romena. Hoje o Castelo de Bran é uma atração turística e muito popular, recebendo milhares de visitantes todos os dias. Acredita-se que a lenda do Drácula tenha sido criada a partir da história do príncipe Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, que teria usado o castelo como residência. Vlad III era conhecido por suas táticas brutais de guerra, incluindo o empalamento de seus inimigos. Apesar de não existir evidência histórica de que Vlad tenha realmente morado no Castelo de Bran, o local é repleto de lendas e histórias de terror. Acredita que se o castelo seja assombrado por fantasmas e espíritos, o que atrai muitos entusiastas do ocultismo e do paranormal. Também, além disso, o castelo possui salas e passagens secretas que ajudam a alimentar a atmosfera misteriosa do local. Hoje em dia é possível visitar o Castelo de Bran
e conhecer um pouco mais sobre a sua história, além de explorar suas salas e passagens secretas e desfrutar da vista panorâmica da região de Transilvânia. A Ilha das Bonecas é uma ilha localizada na região dos canais de Xochimilco, na cidade do México. O lugar se tornou famoso por suas árvores cobertas de bonecas. Foram colocadas lá por um homem solitário chamado Julian Santana Barrera, conhecido como Don Julian, que viveu na ilha por quase 50 anos até a sua morte em 2001. Segundo a lenda, Don Julian encontrou uma menina morta na ilha e, em sua homenagem, começou a pendurar bonecas nas árvores que ele coletava em lixões ou em qualquer outro lugar que pudesse encontrá-las. Ele acreditava que as bonecas protegeriam ele dos espíritos malignos do mal. Ao longo dos anos, ele acrescentou mais bonecas, tornando a ilha um lugar macabro e sinistro. A ilha começou a atrair visitas de turistas e curiosos, e muitos afirmam de ter visto as bonecas se movimentando ou ouvindo vozes sussurrando entre as árvores, cara. Pegando pesado nesse bang aí, viu? Há também a história de que Don Julian foi possuído por um espírito malévolo que levou a coletar essas bonecas. Seja qual for a verdade por trás dessas lendas, a Ilha das Bonecas se tornou um local popular para turistas e cineastas em busca de histórias de terror e mistério. Após a morte de Don Julian, foi abandonado por muitos anos o lugar, mas em 2014 foi aberto ao público, podendo visitá-lo com um guia local. Embora muitos turistas sejam atraídos pelo local macabro e misterioso da ilha, é importante lembrar que as bonecas são um tributo a uma menina falecida e que a história da ilha, acima de tudo, é uma história de luto e tristeza. E aí, galera? Espero que tenham gostado de conhecer essa história de lugares sinistros. Quem aí está se sentindo corajoso o suficiente para visitar um lugar desses? Se você é do tipo destemido e curte uma aventura de arrepiar os cabelos, aproveite para incluir nesse destino a sua próxima viagem. Mas se você é como eu e prefere manter uma distância segura dos lugares mais sinistros do mundo, tudo bem. O importante é se divertir e explorar novas culturas. Até o próximo vídeo. Valeu e abraço!